gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luriele, eu tenho 20 anos, estou grávida de 25 semanas e 5 dias. E finalmente agora eu vim trazer para vocês o diário da gravidez do primeiro trimestre. Eu já estou bem atrasada em relação a isso, mas eu não poderia deixar de trazer para vocês como que foi o meu primeiro trimestre de gravidez, também para deixar registrado para mim mesma. Eu descobri a gravidez no dia 10 de janeiro de 2022. Eu fiz o teste e ainda faltava 7 dias para eu ver se a menstruação ia atrasar. E aí eu descobri, porque eu tava com alguns sintomas. Mas esses sintomas eu vou falar para vocês em outro vídeo que eu vou gravar, sobre os primeiros sintomas que eu tive no começo da gravidez que me fizeram desconfiar. Então, como eu já falei, eu descobri a gravidez no dia 10 de janeiro. Eu tive a primeira consulta relacionada à gravidez no dia 9 de dezembro de 2021. Por quê? Foi a primeira consulta, eu ainda pretendia engravidar. Foi quando a gente se decidiu. E aí eu fui e marquei a consulta para eu começar a tomar as vitaminas e tal, ver o que precisava, fazer exames. E aí eu tive essa primeira consulta relacionada à gravidez, mas eu ainda estava pretendendo engravidar. O meu primeiro trimestre de gravidez não foi assim dos mais fáceis. No começo da gravidez estava tudo bem. Eu descobri, eu estava com 3 semanas e 6 dias. Faltava um dia só para eu entrar na 4ª semana. Como eu falei, eu descobri antes do atraso. Aí, assim que eu descobri, eu já marquei outra consulta para eu voltar no médico, mostrar os exames que eu tinha feito antes, e também para iniciar o pré-natal. Aí o médico já me pediu a ultrassom, primeiro ultrassom, né? E aí eu peguei e fui fazer a primeira ultrassom. Eu descobri a gravidez no dia 10 de janeiro e fiz a primeira ultrassom no dia 3 de fevereiro. Eu já estava com 7 semanas e 2 dias, mas aí o médico da ultrassom, ele disse que, pelo que ele viu lá, meu bebê estava com a idade gestacional de 6 semanas e 4 dias. Era 5 dias a menos a idade gestacional. Para ele, né? Porque pela data da minha menstruação eu estaria de 7 semanas e 2 dias. No meu primeiro trimestre de gravidez eu tive cólica, sim, mas eu tive cólica foi bem no comecinho, acho que foi antes até de eu descobrir. Eu tive as cólicas no comecinho da gravidez e depois passou, e também não era nada demais assim não. Era só um incômodozinho no pé da barriga e eu sentia mais do lado esquerdo. Teve dor de cabeça? Eu me lembro que eu tive dor de cabeça sim. Só que aí eu não sei se era relacionado à gravidez ou se era relacionado ao meu corpo fraco, porque eu também tive enjoo e não foi só enjoo, eu tive enjoo e vômito. No meu primeiro trimestre de gravidez eu não tive nenhum desejo assim. Na verdade eu acho que eu tive assim desejo, mas não era desejos mirabolantes, era desejo por comida mesmo. Comida normal, comida de sal. Eu me lembro que eu tive uma vontade de comer fígado de boi e eu também tive vontade, no comecinho eu tive muita vontade de comer feijão. Eu tava gostando muito de comer feijão, assim, eu pensava num feijão temperadinho, minha boca enchia de água. Os meus peitos ficaram doloridos no começo da gravidez, ficaram bem sensíveis. Inclusive, esse é um dos sintomas que me fez desconfiar. Teve enjoo? Eu tive enjoo, muito enjoo. Eu comecei a enjoar, eu anotei aqui. A 6ª semana começou e no mesmo dia fiquei bem indisposta, com muita vontade de deitar, e quando eu dormia, eu queria continuar dormindo depois. Fiquei 2 dias bem indisposta, até com um certo enjoo que vinha quando começava a fome. Também fiquei com bastante fome de não aguentar esperar o meu esposo. Hoje, com 6 semanas e 4 dias, passei mal. Do café da manhã ao almoço, fiquei 4 horas sem comer e fiz alguns serviços nesse tempo. Quando eu
fui fazer o almoço, eu estava muito enjoada. Quando eu fui colocar minha comida, eu fiquei trêmula. Eu comi bem devagar e meio deitada. Eu lembro desse dia, que foi um sábado, foi quando eu estava com 6 semanas e 4 dias, aí eu não tinha feito a primeira ultrassom ainda. Eu estava tranquila, não tinha enjoado nada, né? Aí nesse dia foi quando tudo começou. Eu levantei animada, fui fazer uns serviços de casa e aí, quando deu a hora do almoço, eu lembro que eu fui fazer uma costela de boi. Depois que eu tinha feito o serviço, eu fiquei muito... Meu corpo ficou muito esquisito. Aí eu comecei a enjoar. E aí, quando eu terminei de fazer o almoço, que eu fui comer, eu tava muito fraca. Eu fiquei assim, me tremendo toda. Aí eu coloquei a comida e fui pra cama. Eu comi em cima da cama. Aí eu tava muito fraca, muito enjoada. E eu peguei e coloquei o prato em cima da cama e eu deitei do lado do prato. E eu ia comendo e aí eu fui melhorando aos poucos, mas aí eu fiquei enjoada. Então a partir desse dia tudo desandou. Aí de 6 semanas e 4 dias eu enjoei até um pouco, acho pra lá das 12 semanas. Aí eu enjoei e vomitei bastante. Acho que depois disso eu vomitava praticamente todos os dias. Pra mim foi bem horrível. Tem gente que não enjoa, mas comigo não foi uma experiência nada agradável em relação ao enjoo, né? Que eu fiquei bem enjoada. Aí isso me deixava bem disposta e eu peguei nojo do meu feijão. Depois que eu comecei a enjoar, eu peguei nojo. E antes eu tava com desejo de comer feijão. Aí depois eu peguei nojo. Eu não conseguia comer feijão, mas o meu feijão, só conseguia comer feijão quando eu ia na casa de alguém. Depois da 6ª semana, quando começaram os enjoos, tudo desandou. Tive muitos dias de enjoo, muitos vômitos, não conseguia comer meu feijão, só me alimentava melhor quando eu comia fora. Em casa, o que me descia melhor era arroz e salada, e de mistura de carne, né? Era só mini chicken. Viajamos para casa da minha mãe 2 dias antes de entrar nas 10 semanas. Lá eu fiquei muito bem, comi até demais e praticamente tudo eu conseguia comer, até feijão. Mas assim que voltamos para casa, com 10 semanas e 3 dias, eu acordei com muita dor nas costas e abaixo do peito, na costela, uma dor que nunca senti antes. Meu marido fez uma massagem, tomei um paracetamol e passou, mas a dor voltou algumas horas depois, logo após tomar o café da manhã, e foi horrível. Eu vomitava de dor. Fui ao hospital, o médico receitou um remédio e a dor não voltou. Mas o enjoo nesse dia continuou. Vomitei o almoço e fiquei bem fraca o resto do dia. Relacionado a isso, eu tive uma dor aqui abaixo da minha costela direita, que foi uma coisa muito horrível. Não era dor porque eu tô grávida, não era nada disso, mas a princípio eu ouvi da boca do próprio médico falando comigo que era por conta disso, por causa da gravidez. Ele disse que meu útero estava expandindo e tal. E isso o médico do hospital, do pronto-socorro. Aí ele só me passou um remédio para eu tomar, remédio para dor, né? E mandou para casa e a dor não voltou naqueles dias. Mas eu tive mais 2 episódios de dor depois disso, dessa mesma dor, uma dor muito forte. E aí eu comecei a fazer o pré-natal particular. E aí depois, quando eu tive o terceiro episódio de dor, eu falei com o meu médico do pré-natal e aí ele desconfiou que seria minha vesícula. Só que nesse dia, ele até olhou minha vesícula e não viu nada. E aí ele pediu um ultrassom em jejum. Aí eu fiz um ultrassom em jejum, ele pediu um ultrassom abdominal, eu fiz o ultrassom em jejum
E aí descobri que eu tenho uma pedrinha no rim direito. E também meu rim direito tá um pouco dilatado. Aí eu acredito que essa dor que eu senti era cólica de rim. Aí provavelmente foi porque juntou as duas coisas, né? Uma pedra no rim e o rim dilatado por conta da gravidez. Que ele disse que é normal, às vezes, a mulher ficar com o rim dilatado na gravidez. Então, acredito que foi uma cólica de rim. E minha vesícula e os outros órgãos que a gente viu na ultrassom estava tudo normal. Não tinha nada de errado, não. Então, acredito que era cólica de rim que eu senti 3 vezes até hoje. Uma coisa horrível, não é uma dorzinha normal, não. E todo mundo assim que eu falava me tratava assim, não, é por causa da gravidez, é por causa que seu útero está expandindo, seus órgãos estão se apertando. Mas eu nunca tinha ouvido nenhuma grávida falar isso antes, que depois que eu fiquei grávida eu senti uma dor horrorosa que me fazia vomitar. Não, nunca tinha ouvido falar isso. E foi isso que aconteceu comigo, era muita dor mesmo, que eu vomitava de dor. Aí, depois que eu fiz essa ultrassom, que eu vi que tem uma pedra no rim e que o rim tá dilatado, graças a Deus não voltou a dor. Aí, voltando um pouco, a minha primeira consulta relacionada à gravidez foi no dia 9 de dezembro. E aí o médico me pediu uns exames, só que eu ainda nem estava grávida não, é porque eu pretendia engravidar. Ele me pediu uns exames e aí, quando a gente decidiu tentar, eu já fui e comprei uma vitamina, né, pra eu tomar, sem indicação de médico. Aí eu comprei, foi Harivit Gesta, vou deixar a imagem aqui pra vocês. Foi essa vitamina que eu tomei antes mesmo de estar grávida. E aí eu mostrei pra ele no dia dessa primeira consulta de tentante, e aí ele falou que eu poderia continuar tomando ela. E aí depois, mais pra frente, quando ela já tinha terminado, o médico me passou para eu tomar o Viferrin. Aí eu comprei um Ferrin Folic, que é esse aqui que eu vou deixar também. E agora, meu médico me passou para eu tomar só ácido fólico mesmo. E o Puran T4, que é para minha tireoide. Porque deu uma alteraçãozinha bem de leve assim, e ele preferiu que eu começasse a tomar o remédio. Ou seja, eu tomei uma vitamina desde antes de eu engravidar. Aí depois que eu engravidei, eu comecei a tomar outra vitamina. E agora eu só tô tomando ácido fólico e o remédio para tireoide. Teve sangramento? Não, eu não tive nem sangramento de nidação. Graças a Deus não tive nenhum sangramento, até mesmo nem o da nidação, porque acho que se eu tivesse também eu teria ficado um pouco preocupada. Resumindo, a parte mais difícil do meu primeiro trimestre foi os enjoos, que começaram com 6 semanas e 4 dias e foram até umas 12 semanas, 12, 13 semanas. Aí depois passou e eu tô seguindo a vida tranquilamente. Demorou um tempo para eu voltar a conseguir comer meu feijão, mas agora eu já tô comendo tranquilamente. Depois que passou os enjoos assim 100%, eu comecei a conseguir voltar a comer normal. E quando eu tava enjoada, eu comia muita fruta. Na verdade, isso desde o começo da gravidez, eu tava com muita vontade de comer fruta, laranja, melancia. E aí eu comia muita fruta quando eu tava enjoada. Eu também peguei nojo de tomar café com leite, porque eu tomava muito café com leite, assim, muito não. Era no café da manhã e no café da tarde, tomava café com leite. Aí eu peguei nojo. Aí também quando eu tava nesse período de enjoo, eu fiquei sem tomar café com leite, até eu acho que foi por isso até que me deu dor de cabeça, por causa do café. E por enquanto eu não tô me lembrando de mais nada não, acho que é só isso mesmo. Talvez tenha ficado um pouco embolado para vocês entenderem, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. Eu pretendo trazer todas as novidades relacionadas à gravidez e continuar mostrando para vocês um pouquinho da minha vida. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você é uma gravidinha e já tá no segundo trimestre como eu, comenta aí como é que foi o seu primeiro trimestre, ou se você acabou de descobrir a gravidez, como que você tá se sentindo, comenta aí embaixo. Eu também quero deixar meus agradecimentos a todo mundo que tá me acompanhando, quem me manda mensagem, que fala que tá gostando dos vídeos. Muito obrigada de coração, eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando e é por isso que eu pretendo continuar, porque eu tô vendo que tem gente gostando de me acompanhar e aí eu fico muito feliz com isso. Então é isso, gente, esse foi um resumo do meu primeiro trimestre de gravidez. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.